Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos fazer diversas receitas. Vamos começar pela sobremesa, que é uma sobremesa da minha família, uma sobremesa feita com abacaxi, que é uma delícia. Super fácil de fazer, ingredientes que todo mundo tem em casa, então vamos passar os ingredientes para vocês. Vou precisar de abacaxi cortado em cubos, uma xícara de açúcar, uma embalagem de leite condensado e uma lata de creme de leite fresco sem soro. Muito bem, agora que vocês sabem os ingredientes, a gente vai começar então pela sobremesa, porque ela precisa de tempo de cozimento. Tenho aqui uma panela e eu vou ligar a chama do fogão. Eu cortei o abacaxi em cubinhos, tá? E importante, cortei o abacaxi dessa maneira, com a faca a gente corta as folhas e tudo e tirei toda a polpa do abacaxi aqui, porque a gente vai finalizar a sobremesa dentro do abacaxi. Abacaxi para a panela. E esse abacaxi, com a temperatura, ele vai soltar os líquidos. Então, a gente vai fazer uma calda. Para isso, eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. Vamos misturar esses ingredientes. E ele vai cozinhar por mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos, tá? Fogo baixo, deixa cozinhando no cantinho do fogão, bem tranquilo. Muito bem, dando sequência, então, o que a gente vai precisar? De batatas, que a gente vai fazer uma batata rosti ou batata suíça, tá? Se usa os dois nomes. Tenho aqui a batata que eu descasquei. E eu vou usar duas batatas com casca também, que eu vou utilizar com a carne que eu vou fazer depois. Então, já tenho aqui uma panela com água fervendo, acrescentar sal e vão colocar as batatas então para cozinhar. Elas vão cozinhar um pouco, mas elas têm que manter a firmeza porque depois eu vou ralar essa batata, ok? As com casca eu vou cozinhar um pouco mais porque elas vão finalizar o cozimento, depois eu só vou saltear ela na frigideira com manteiga. Então, são dois processos diferentes com as batatas aqui. Então, as sem casca e as com casca vão cozinhar juntas. Vou tampar a panela porque assim cozinha mais rápido. Mais ou menos uns 15 minutos depois que a batata foi para a água, a gente vai então escorrer. Eu tenho um escorredor aqui, já vou escorrer a batata. Vou transferir ela aqui para um bowl. Aí vem o teste, é aqui que está a importância, ó. Eu vou introduzir a faca e ela vai entrar com uma certa dificuldade, ó. Isso é importantíssimo para a receita dar certo. Então agora a gente vai deixar elas esfriar um pouquinho e também as batatas com casca que eu vou utilizar para finalizar a receita, que é a guarnição da carne que a gente vai fazer hoje. Já botei uma água nova aqui porque a gente vai trabalhar com alguns legumes que a gente vai branquear, então eu vou botar essa água a ferver. Vou tampar para a água ferver mais rápido. Vamos trabalhar com alguns legumes e aqui eu tenho vagem, tá? E eu vou ensinar para vocês, então, a vagem a gente corta a pontinha aqui e puxa dessa maneira para esse fiozinho vir junto, tá? Então, é bem simples, bem fácil a gente tirar esse fiozinho aqui, ó. Tá? Isso a gente não utiliza. Eu vou fazer esse trabalho com todas elas. Corto as pontas, ó, devagar, vem puxando, olha só. Aí corta a outra ponta aqui e puxo o restante. Super fácil, olha só. Vou fazer isso com toda a vagem. Um truque de cozinha importante quando a gente vai trabalhar com vagem, certo? E com outros legumes também, que a gente mantenha a mesma proporção. Vejam que a gente tem aqui a vagem mais ou menos do mesmo tamanho, certo? E todas elas iguais, não tem uma pequena ou uma grande. Por que isso? Porque quando a gente for cozinhar, ela cozinha igual e ficam todas iguais. Isso é muito importante. Vou reservar a vagem aqui. Agora eu vou trabalhar com o brócoli. É um legume que eu adoro e eu gosto desse tipo de brócoli aqui, que é bem interessante. O que a gente vai fazer? Vamos tirar as folhas. E aí com a faca, eu vou cortar uma parte do talo. Certo? Vou usar as menorzinhas aqui. E corto dessa maneira. Vamos reservar. E o brócolis faz super bem para a saúde, então aproveitem. Olha só, brócolis perfeito. E a gente já pensa, quando a gente porciona o brócolis e outros legumes, na maneira que ele vai ficar no prato, como que a gente vai montar o prato depois. Vagem porcionada, brócolis porcionado. Eu descasquei aqui umas cebolinhas e deixei a parte de baixo, tá, da cebola, justamente para ela ficar firme. O que eu vou fazer com essa cebola? Vou cortá-la ao meio, dessa maneira. Que a gente vai trabalhar ela depois também.
Então, com a parte de baixo da cebola, ela se mantém firme e não se despedaça, tá? É importante isso. Então, um truque de cozinha bem legal aqui. Perfeito. Então, cortamos a cebola, vamos reservar. Então, porcionando os ingredientes dessa maneira, a gente não esquece de nenhum deles e também trabalha de uma maneira organizada. Isso é muito importante. Tem aqui umas ervilhas frescas que eu vou cozinhar também. Então, uma panelinha. Uma pitada de sal. Pimentinha do reino. Um pouquinho de manteiga. Levamos a panela para o fogo e rapidamente ela cozinha, tá? Junto com a manteiga vai ter esse sabor. Adoro ervilha. É uma guarnição que é bem bacana para a gente utilizar com carnes. Então aqui vou trabalhar com fogo baixo, deixa a manteiga derreter com calma. Tampa na panela. E devagarinho essa ervilha vai cozinhar até ela ficar al dente. Vamos trabalhar com o brócolis. Como eu falei antes, eu adoro brócolis. Água quente, fervendo. Vou colocar o brócolis na água fervendo e essa técnica se chama branquear. Então aqui, 3 minutinhos para ele cozinhar na água. O brócolis na água quente vai intensificar a cor e dessa maneira a gente mantém ele al dente e fica perfeito. Importante que logo depois eu tenho aqui já uma água com gelo e eu vou interromper esse cozimento. Quando eu interrompo esse cozimento, o verde do brócolis vem com uma intensidade bem interessante e fica perfeito, ok? Então, para fazer o brócolis, a couve-flor e outros legumes, essa técnica de branquear é uma das mais corretas. Muito bem, olha só o brócolis, que lindo que fica. Olha a cor do verde e agora a gente transfere ele para a água com gelo. Interrompe o cozimento. Então, água bem gelada. Agora já tenho um pratinho aqui que eu vou reservar o brócolis, deixa escorrer bem. Mesmo processo com a vagem. Então, água, mais ou menos 3 a 4 minutinhos. A vagem leva um tempinho a mais para cozinhar. Importante, se você tem alguma dúvida, prove. É a melhor maneira de você saber se o ingrediente está na consistência que você quer servir, ok? Vamos olhar nossas ervilhas. Olha só. Então, ervilha fresca, tá? Que vem no pacotinho congelado, pode utilizar. Um pouquinho de manteiga, sal e pimenta do reino. Aqui eu vou provar. Perfeita. Vou desligar a chama, deixar ela aqui dentro da panela para a gente utilizar depois. Vamos retirar a vagem. Mesmo processo, escorro a água aqui, o excesso de água. Trago para a água com gelo, interrompo o cozimento. Técnica de branquear legumes é essa. Cozinhar até que ele fique al dente, mais ou menos 3 a 4 minutinhos, e trazer para a água gelada para interromper o cozimento. Vou escorrer a vagem, tirar todo o excesso de água e vou reservar. Reparem na qualidade desse ingrediente. É isso que a gente quer. Trabalhar o ingrediente da melhor maneira possível. Batatas voltando à cena. Agora a gente tem elas frias, que dá pra gente ralar agora. A gente vai dar sequência na batata suíça ou batata rosti. Tenho aqui um ralador de 4 faces que você deve ter em casa, facilita um monte a vida da gente. Então, ralador, então a gente vai ralar essa batata pra gente montar a nossa batata suíça. É uma receita muito legal, muito fácil de fazer e super versátil. Depois eu vou explicar para vocês alguns recheios que a gente pode fazer. Então, usando essa mesma técnica, você pode fazer diversas receitas diferentes. Então, era isso que eu queria, essa consistência, porque aí eu posso moldar, olha só, tá? Importante é o ponto da batata, que a faca entra com uma certa dificuldade quando a gente cozinha. Quando eu cozinhei a batata, a gente colocou um pouco de sal na água. E agora a gente vai provar para ver como está de sal. Falta um pouquinho para a gente corrigir. Então agora eu vou seguir esse trabalho, vou ralar todas as batatas. Então a batata prontinha, reservamos e vamos trabalhar o recheio. Vou trabalhar aqui com bacon, então vou cortar o bacon finamente. E aí eu estava falando para vocês dos recheios. Você pode pegar todos os tipos de pizza, por exemplo, e você pode rechear a batata com os recheios da pizza. Então eu vou utilizar bacon, que geralmente todo mundo tem em casa, você pode utilizar presunto, você pode utilizar presunto de Parma, você pode criar o seu recheio. Se você é vegetariano, você pode fazer a batata
sem nada de recheio, ou também pode rechear com legumes. Exemplo, tomate, mussarela de búfala, né, manjericão, faz uma batata suíça romana. Agora, frigideira para o fogo e eu vou então saltear esse bacon, deixar ele bem crocante para a gente fazer o recheio da nossa batata suíça. Estou utilizando o bacon aqui porque é uma parceria perfeita com essa batata, sem dúvida nenhuma. E a gente vai utilizar também um pouquinho de mussarela ralada. Então a mussarela se derrete, o bacon dá aquela crocância e bacon e batata são um par perfeito. Bacon bem douradinho, agora a gente vai reservar. Perfeito. Agora vem a parte boa, a parte da montagem da receita. Então tem o bacon que eu reservei, a mussarela, a batata, frigideira tá com a gordura do bacon, vou deixar assim. É uma frigideira antiaderente que vai facilitar a minha vida aqui. Mas você utiliza a frigideira que você tem em casa. Importante, se ela não for antiaderente, simplesmente botar um pouquinho de manteiga para untar e ela não grudar. Então, com a batata, eu vou fazer uma base na parte de baixo da frigideira. Bem fácil, super fácil. Ó, importante que a gente vá apertando para dar o formato e ela tem uma base bem fechadinha. Feito isso, mussarela, o bacon, aqui não seja econômico, né? Vamos fazer um belo de um recheio para ficar bem bacana. E agora eu vou finalizar com a batata também. Já vou dando formato aqui, ó, e a gente vai pressionando, fazendo mais uma camada, parte de cima. Montada a batata, moldada, agora a gente vai ligar a chama. Pedacinhos de manteiga ao redor aqui. A manteiga vai ajudar a dourar, dar brilho. Trabalhar com fogo médio, tá? Sempre cuidando. Ó, ela fica solta, frigideira antiaderente é bom por isso, porque ela não se prende e não se gruda, tá? Isso é bem importante. Vamos deixar dourar de um lado, depois a gente vai virar e dourar do outro. Super fácil de fazer e você pode inventar o seu recheio, por isso que eu disse que é uma receita bem versátil, porque você pode fazer com frango com catupiry, você pode fazer com os recheios das pizzas. Pensem nos recheios das pizzas e você pode colocar dentro da batata suíça ou servir ela simplesmente sem recheio. É uma delícia. Olha só, pessoal, com uma espátula aqui, a gente levanta e observa como é que está embaixo. Se está douradinho, a gente ajeita aqui e aí vem o truque de cozinha. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva aqui no prato para untar o prato e facilitar, né? Porque quando a gente vai virar. Então, vou passar um pouquinho de azeite de oliva aqui. Prato para cima da frigideira, vou virar. Olha que beleza que ficou. Agora a gente volta com ela para a frigideira. Do outro lado. Com todo cuidado. Ajeitamos aqui os cantinhos. Douradinho, perfeito. Vamos dourar o outro lado. E aqui a gente tem uma bela batata suíça. Aquela técnica de colocar manteiga nos cantinhos também aqui. Tá valendo para fazer a parte de baixo. Vamos transferir ela para o prato então. Com todo cuidado. Olha que beleza. Super fácil de fazer. Ok, para finalizar, tem aqui cebolete, cebolinha verde picada. Simplesmente vou largar uma cebolete aqui por cima. Bem simples. Agora a gente vai cortar, olha só. Olhem só que maravilha que fica isso. Queijo derretido, o bacon crocante, a crocância da batata por fora e extremamente macia por dentro. Essa eu tenho que provar. Muito bom. Vamos para o prato principal, então hoje o prato principal a gente vai trabalhar com uma bela picanha. Uma bela peça de picanha. A gente já sente que ela tá macia só de manusear. Então, uma boa capa de gordura,
E aqui a gente tem um truque de cozinha, uma dica para vocês. Olha só, aqui a gente acha a primeira veia, certo? Primeira veia, então aqui. A segunda veia que a gente aperta, né? Tem a segunda veia e aqui está a terceira veia. Até aqui a peça é picanha, daqui para trás é colchão duro, certo? Então tem uma bela picanha e a gente vai grelhar essa picanha. E aí todo mundo faz os cortes com a picanha dessa maneira, como vai fazer para churrasco, corta nesse sentido. Para fazer uma picanha grelhada, você vai fazer na grelha, ou na chapa, ou numa panela de ferro, você vai cortar ela pelo comprimento, a favor da fibra. Então a gente vai cortar aqui dessa maneira. Olha só, é isso que eu queria, tá? Quando você for grelhar a carne e cortar a picanha dessa maneira, você vai ter outra textura de carne, sem dúvida nenhuma. Importantíssimo, quando a gente vai trabalhar com carnes, é trabalhar com ela na temperatura ambiente. Então tire ela da geladeira com o tempo antes, para ela ficar na temperatura ambiente. Por que que acontece? Quando a gente coloca a carne no calor, os líquidos migram para o meio dela, certo? E se a carne está resfriada ou gelada, não acontece esse processo. Então, a carne fica mais rígida. Então, primeiro passo, sempre trabalhar com a carne na temperatura ambiente. Vamos temperar a picanha. Separei 2 cortes aqui, olha só que beleza. Carne macia. Vamos temperar a carne com sal dos 2 lados. As pontinhas aqui, como se fosse salgar um bife, ok? Na gordura também. Vou fazer de 2 maneiras. Vou fazer a primeira com o próprio sabor da picanha e depois eu vou fazer uma com vinho tinto. A mesma técnica, porém, a finalização diferente. Em vez de eu utilizar água, eu vou utilizar vinho e vai ficar totalmente diferente a receita no final. Azeite de oliva extra virgem que eu vou passar na carne. Vou esfregar para evitar o excesso de fumaça e o desperdício. Então, passamos dos 2 lados. Lavar a mão. Para a gente dar sequência, então, à nossa receita. Tem aqui um disco, você pode fazer na frigideira ou pode fazer na grelha da churrasqueira, tanto faz. Nesse caso aqui é importante que a gente tenha a frigideira ou o disco, porque a gente vai deglaçar o fundo e fazer um molho com isso. Vou colocar a picanha. O disco está bem quente, hein? Isso é muito importante, tá? Com o utensílio bem quente, tá? Vamos dourar de um lado, quando surgir umidade na parte de cima, a gente vai virar. Não precisa furar, não precisa apertar, tá? Porque é importante você manter o líquido precioso, o sabor dentro da carne. Lembra das cebolas que a gente cortou ao meio, descascou e cortou ao meio? Eu vou temperar elas com sal e um pouco de azeite de oliva, pimenta do reino. E vou aproveitar aqui e vou dourar elas junto com a picanha. Vão virando as cebolas aqui, olha que lindo. Era isso que eu queria. Douradinhas, caramelizadas, com o próprio açúcar dela. E vou reservar então as cebolas que vão ser a guarnição do prato, né? Junto com os outros legumes. Olha só, umidade surgiu na parte de cima, porque o calor está expulsando a umidade para fora da carne. Agora a gente vai virar. Quando surgiu a umidade, virou. Olha só que beleza que está isso aqui. Quando surgir a umidade na parte de cima da carne, ela está ao ponto. Lembrando que também a gente vai, com o pegador aqui, deixar dourar essa gordura, segurando a carne dessa maneira. Gordura bem douradinha, perfeita. Reparem aqui, ó, umidade surgindo na parte de cima.
Serviu dessa maneira, a carne está ao ponto, ok? Agora a gente vai para a finalização. Tenho um pouco de água aqui e a crosta de sabor no disco. Eu vou retirar essa crosta e criar um molho com isso. Olha só que maravilha. Alecrim, um dente de alho em camisa, 2 dentinhos de alho, vai passar só o sabor. Vou acrescentar manteiga, com uma colher aqui eu vou trazendo esse sabor todo de volta. A manteiga vai dar brilho e vai dar um sabor especial. Então, olha só, o alecrim também vai passar sabor. Super fácil, né, gente? E podem ter certeza que o resultado é sensacional. Baixei a chama, retiro o alecrim, vou retirar a carne, botar na tábua, perfeita, era isso que eu queria. Importante é o seguinte, agora é deixar ela descansar por uns 3 minutinhos, porque o líquido migrou para o meio dela e eu quero que ele volte a irrigar a carne. Esse é um grande segredo, um grande truque de cozinha. Ok? Então vamos reservar e vamos preparar a montagem do prato. Enquanto isso, olha só a redução do molho que a gente fez. É um molho fantástico para você servir então com a carne. Super fácil de fazer. Tá aqui o próprio sabor da picanha e aí a gente sabe como se está pronto. A gente passa a colher aqui e se riscar a colher, a gente tem a consistência certa do molho. Simples assim. Então vou utilizar de guarnição a batata suíça. E agora eu vou cortar a picanha. Olha só, gente, que maravilha que ficou, então, com a umidade certa. Vou cortar as fatias. Com a faca aqui, então, eu vou dispor as fatias dessa maneira. Para finalizar, esse molho maravilhoso, a gente vai finalizar dessa maneira. Olha que maravilha! Raminho de alecrim aqui no cantinho do prato, não precisa mais nada. Tá aqui uma comfort food, comida feita com o maior carinho, com um ingrediente de procedência, feita com a técnica certa. Então, batata suíça com picanha, com a própria redução dela, um molho super especial, super saboroso. Ok, pessoal, vamos para a segunda receita, a segunda maneira de fazer a picanha. Mesmo processo, vamos selar ela, dourá-la bem de todos os lados e depois a gente vai finalizar com vinho tinto. Então, picanha grelhada, os dois lados, lindo demais, gordura douradinha. Agora a gente vai finalizar. Vinho tinto de excelente qualidade. O mesmo processo que eu fiz com a água, vou fazer com o vinho. Deglaçar dessa maneira. Deixar o álcool evaporar, dentes de alho, tomilho fresco, e aqui vale tomilho, alecrim, então são as ervas que vão muito bem com picanha, com carnes vermelhas. Manteiga. Então o sabor da carne, o vinho, o alho passando o sabor, o tomilho, a gente vai então devolvendo esse sabor para a carne mais uma vez. Enquanto isso, esse molho vai se reduzindo, não tem segredo nenhum e você pode fazer com outras carnes. Além da picanha, um bom contrafilé, cordeiro. Então, a técnica é essa. E fica extremamente saboroso. Vou desligar a chama. E agora a gente vai trabalhar com a guarnição para a montagem do prato. Deixar descansar aqueles minutinhos especiais essa carne aqui. Vamos trabalhar a guarnição para essa picanha molho de vinho tinto. Então, tem as batatas aqui que a gente cozinhou no primeiro bloco na água com sal. Vou cortar elas dessa maneira, com casca e tudo, bem rústica. Um pouco de azeite de oliva na wok.
e um pouco de manteiga. Colocar as batatas. Vamos deixar essas batatinhas ficarem bem douradas. Batatinhas douradas. Vou reservar. O wok para a chama de novo. A vagem que a gente branqueou, que a técnica é cozinhar por 3 minutos na água fervendo e depois levar para a água com gelo e interromper o cozimento. E também o brócolis, que a gente fez a mesma coisa, mesmo processo. Olha, verdinho, perfeito. Agora, vou temperar com sal, pimenta do reino, baixar a chama, fio de azeite de oliva, pouquinho de manteiga, as cebolinhas que a gente também grelhou, vou colocar para aquecer. A panelinha com as ervilhas já está aquecendo também. Desliguei a chama, a guarnição está pronta. Vamos começar a montagem do prato? Olha só, vou pegar a vagem, o brócolis, as cebolinhas que a gente dourou e batatinhas. Vou fazer o corte da picanha, maravilha. O molho já está aquecendo, vou colocar a picanha. Vou finalizar com o molho de vinho tinto, extremamente aromático, maravilhoso. Vou colocar então as folhinhas de tomilho, que foi o que a gente utilizou na receita. Uma maneira saudável de comer, uma boa carne, que é a proteína, e os legumes que acompanham. Então fizemos 2 versões da picanha, finalizada com um molho de vinho tinto, super fácil de fazer. O sabor da carne com o vinho, um pouquinho de tomilho e o alho. Carne ao ponto, certinha, um belo prato para vocês. Reta final do programa, sobremesa. Lembram que no começo do programa a gente botou o abacaxi cortado em cubos na panela, com 1 xícara de açúcar. Esse abacaxi a gente deixou cozinhar, ele soltou toda a umidade e chegou nessa consistência aqui, ó. Vou acrescentar leite condensado. Como eu falei, essa receita é da minha família e tradicionalmente nos almoços de domingo, de vez em quando ela aparece. Agora eu vou cozinhar o abacaxi com o leite condensado até que ele crie consistência. Chegou nessa consistência, tá? A gente vai acrescentar o creme de leite, que é o de latinha sem o soro. A chama está desligada, eu só vou fazer essa mistura para finalização, olha só. Devagar. Eu tenho aqui o abacaxi que a gente cortou com as folhas e tudo. Retiramos a polpa para utilizar na sobremesa e vamos servir aqui dentro do abacaxi. Uma receita familiar, o abacaxi então com leite condensado, creme de leite, é uma maravilha, super fácil de fazer. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. No programa de hoje a gente fez então a batata suíça, fizemos também a picanha de 2 maneiras, com o molho dela e com o molho de vinho tinto, e finalizamos com uma receita familiar, que é essa delícia feita no abacaxi. Eu fico por aqui e até o próximo Truques de Cozinha na Band.